Olá, queridos irmãos, é uma alegria mais uma vez estar com os irmãos, não é? Depois de um período de férias, um período muito bom, onde pudemos eh, compartilhar aí com a família de um período de descanso. Agora voltando então com mais energia para que possamos investir na proclamação do Evangelho, no cuidado de um para com os outros, enfim, né, de buscar um coração mais parecido com o do Senhor Jesus. Então isso realmente é gratificante e, é claro, eu agradeço à igreja que proporcionou estes momentos de férias para toda a família do pastor, viu? É bom estar com os irmãos, não vejo a hora de no próximo domingo é, estar presencialmente abraçando os irmãos. Queridos irmãos, neste período de férias eu li um livro que talvez alguns dos irmãos já tenham lido. É um livro do Max Lucado. O título do livro é Um Coração Igual ao de Jesus. E esse livro, o pastor Max Lucado nos dá aí ah, nuances extraordinárias do reino de Deus, né? E ele faz uma reflexão maravilhosa, quero compartilhar com os irmãos, no sentido de buscar um coração, ter um coração como um coração do Senhor Jesus. É claro que quando a gente fala de ter um coração igual ao do Senhor Jesus, isso vai envolver uma mudança, né? E uma mudança radical, como diria John Stott, né? Ah, uma mudança radical. Mas a gente fica pensando, né? Como é que seria isso? Como seria ter um coração igual ao do Senhor Jesus? Como que seria o nosso trato com os nossos familiares, né? Como é que fiquem imaginando como que o nosso relacionamento familiar seria se nós tivéssemos o coração igual ao do Senhor Jesus. Será que teríamos as dificuldades que temos hoje? Certamente teríamos, porque o ser humano ele continua sendo ser humano, não é? É engraçado quando nós olhamos a questão familiar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus teve ali também dificuldades com relação à sua família. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos que a família do Senhor Jesus, seus irmãos, eles tiveram dificuldade de aceitar a sua divindade, de aceitar a, a autoridade do Senhor Jesus como o Messias, como o Cristo. Isso só foi se consolidar na vida dos seus irmãos quando Jesus então ressuscita. E aí então abre-se os olhos dos seus irmãos e eles começam então a compreender que realmente Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido ao povo de Israel, né? Mas por parte do Senhor Jesus, seu coração sempre foi um coração muito amoroso para com a sua família, para com a sua mãe, para com os seus irmãos. E como seria o nosso coração se o nosso coração então fosse semelhante ao coração do Senhor Jesus? Seria realmente algo maravilhoso. Como seria o nosso coração ou o nosso relacionamento se nós tivéssemos um coração parecido com o do Senhor Jesus? Como seriam os nossos relacionamentos com os nossos amigos? Como seria o nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho? Como seria o nosso relacionamento contra aqueles que nos odeiam, contra os nossos inimigos? Certamente nós agiríamos como o Senhor Jesus agiu, não é? Agiríamos com um amor profundo, com um amor sobrenatural. O amor é ágape, aquele que não espera nada em troca. Seria algo maravilhoso. É lógico que isso envolve uma mudança muito radical quando se trata de nós pensarmos a respeito disso, né? É um esforço, é uma atitude que nós devemos ter para com aqueles que estão ao nosso redor e para conosco mesmo.
Claro que se envolve uma mudança de relacionamento para com as pessoas, imagina a mudança de relacionamento para conosco mesmo. Porque nós temos muitas vezes dificuldades, né, de aceitação, dificuldades conosco mesmo, com coisas internas, né? Todo mundo passa por diversos problemas internos, né, que precisam ser trabalhados. Agora, ter um coração igual ao do Senhor Jesus, como seria isso? Como você iria se encarar diante do espelho? Como que você iria trabalhar a questão do seu temperamento, né? Como você iria encarar a sua missão de vida? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele vai nos incentivar. Ele vai dizer o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então este deve ser o nosso foco, né? O foco de ter a mesma atitude do Senhor Jesus, de ter o mesmo coração, de ser semelhante ao Senhor Jesus. Isso vai implicar em novas atitudes. Isso parece ser o plano de Deus, o plano de redenção do ser humano, e isso vai implicar em novas atitudes de cada um de nós, daquele que crê no Senhor Jesus, né? O plano de Deus é que nós mudemos as nossas atitudes, as nossas, a nossa natureza, a nossa velha natureza, para então uma nova natureza. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso bastante, né? O texto de Efésios, capítulo 4, do verso 21 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de pensar, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então percebam que para que possamos estar no centro da vontade de Deus, para que possamos cumprir o plano de Deus para a nossa vida, ou compreender o plano de Deus para a nossa vida, é preciso mudar o nosso coração. É preciso ter novas atitudes. É preciso esquecer o velho homem, deixá-lo para trás. É preciso livrar-se das coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. É preciso revestir-se de uma nova natureza. Ter um coração parecido com o do Senhor Jesus, né? É interessante o texto de Efésios, porque ele vai continuar dizendo algo assim interessante. Ele vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso modo de pensar, revestir-se de um novo homem, a natureza de Cristo, e a partir do verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Então, ele vai trabalhar algumas nuances, não todas as nuances, mas algumas nuances do ser humano, né? Ele vai dizer, por exemplo, se você é um mentiroso, você precisa parar de mentir, né? Você tem que trabalhar isso. Você vai ter que tomar uma decisão de ter uma nova atitude, né? Para ser semelhante ao Senhor Jesus, não pode ser mentiroso, porque o Senhor Jesus é a própria verdade, não é? Então, o mentiroso para de mentir, começa a falar a verdade, né?
Ah, mas isso vai dar prejuízo, né? Eu não vou conseguir vender mais, eu não vou conseguir fazer negócios. Ué, vai ter que assumir, né, essa nova atitude. Vai ter que parar de mentir. Nós cremos no Deus da verdade, né? O texto vai dizer que aquela pessoa que se ira facilmente, né, que fica raivoso, ela vai então precisar deixar a ira de lado. Vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar no temperamento, né? Pode até ficar bravo de vez em quando, mas não pode pecar por conta disso, né? Então vai ter que trabalhar numa série de coisas, até como diz o texto bíblico, né? Não deve deixar que o sol se ponha antes de resolver as questões, porque se você deixa de resolver as questões por conta da sua natureza de ficar irado e de ficar bravo e de quebrar tudo, né? Isso daí é dar lugar ao diabo, diz o texto, né? O verso 27 de Efésios capítulo 4, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, se você é ladrão, você vai ter que parar de roubar, né? Você vai ter que parar de roubar. Ah, mas poxa vida, né? Se eu parar de roubar, aí eu vou ter que trabalhar. O texto está dizendo: trabalhe. Trabalhe, pare de roubar. É interessante, né? É interessante. Tem até alguns textos bíblicos que dizem que aquele que não devolve a Deus aquilo que lhe pertence, também é ladrão. A gente vai ler lá em Malaquias, né, capítulo 3, enfim. Mas aqui não é o foco, né? Nós estamos falando a questão de ofertar as coisas a Deus, de dízimos a Deus, mas nós estamos falando de outra questão. A questão é, se você é ladrão, está roubando, está furtando alguma coisa, você tem que parar. E às vezes a gente não furta somente, né, um bem material, mas às vezes a gente furta, às vezes a gente rouba de alguém uma alegria, né, um sonho de alcançar alguma coisa, e às vezes a gente, com o nosso coração maldoso, a gente acaba destruindo o sonho das pessoas, né? Então existem tantas coisas que devem ser refletidas, pensadas, né, a respeito disso. O apóstolo Paulo está falando isso, né? Que nós devemos ser útil, né? E não roubar, né? Além disso, o que Deus nos dá para administrar, nós devemos também ter um coração como o coração do Senhor Jesus, que repartiu toda a sua glória com a humanidade. Então, se a gente vê alguém passando uma necessidade, nós também devemos ajudar, não é? O texto bíblico lá de Efésios capítulo 4, verso 19, vai dizer assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Isso quer dizer o seguinte, né? Que se nós temos uma atitude de palavrões, palavras que denigrem a imagem de outra pessoa, né? Palavras que diminuem um ser humano, nós devemos nos livrar disso, né? Se há uma palavra que não edifica a vida de alguém, nós precisamos cuidar disso, porque nós queremos ter um coração igual ao do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nunca denegriu a imagem de ninguém, né? As suas palavras sempre foram palavras assertivas, muitas vezes duras, principalmente quando ele falava com os líderes, com os mestres de sua época, porque eram aqueles que ensinavam o povo e muitas vezes estavam ensinando coisas erradas. Então a palavra do Senhor Jesus sempre era dura, mas era uma palavra de verdade, nunca com o intuito de denegrir a imagem de ninguém. Por isso o texto bíblico vai dizer assim que nada, que nenhuma palavra saia da nossa boca se não for útil para edificar a vida de outras pessoas. Que não seja útil para dar graça à vida de outras pessoas. Então, essas coisas
são atitudes que nós, como regenerados por Cristo, devemos perseguir na nossa vida. A nossa natureza é essa natureza que nós acabamos de falar em algumas nuances, né? A natureza da mentira, a natureza da ira, a natureza do roubo, do nosso linguajar, muitas vezes chulo. Essa é a natureza do homem. E tantas outras coisas, não é? Que nos levam a pecar, que nos levam para longe do Senhor. Mas o plano de Deus não é esse para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é que nós busquemos não entristecer o Espírito de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é aquele plano de termos um coração bondoso, de termos um coração compassivo. E os irmãos sabem que compaixão é sentir a dor do próximo. O plano de Deus para a nossa vida é o plano do perdão eterno, mas também do perdão entre os nossos relacionamentos. Quando nós pensamos dessa forma, né, quando nós buscamos ter um coração igual ao do Senhor Jesus, aí sim nós estamos então tendo uma vida santa e justa. Uma vida santa e justa. Então, irmãos, é assim. Nós precisamos buscar isso. Né? Nós precisamos buscar isso intensamente. Nós precisamos refletir nisso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos buscar esta mudança. Nós precisamos ter foco nas coisas do alto, como também diz o apóstolo Paulo. Pense nas coisas que são do alto, né? Nós precisamos olhar com a lente correta para compreender os planos de Deus para a nossa vida. Isso fará com que a nossa vida seja uma vida justa, uma vida santa, uma vida parecida com a vida do Senhor Jesus, que é o nosso objetivo, né? Discípulo quer dizer aquele que é um aprendiz, né? E na leitura da época do Senhor Jesus, um aprendiz ele não era apenas um aluno, mas ele tinha uma intenção de ser parecido com o seu mestre. Então isso deve permear a nossa mente, deve permear o nosso coração. Que possamos buscar isso, que possamos buscar a semelhança com o nosso Senhor Jesus. Certamente nós estaremos bem nos nossos relacionamentos interpessoais e nós estaremos bem conosco mesmo. Nós estaremos bem com o nosso Deus. Que Deus o abençoe e que você possa refletir a respeito disso neste restante de semana. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.